E não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Nem mesmo os seus pecados. Porque para Deus não tem nada mais repugnante do que o pecado. Porque Deus não criou o pecado. Deus só criou o que é bom. E aquilo que Ele não criou porque é mal. E aquilo que é mal é repugnante para Deus. Nem mesmo o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, que é repugnante para Deus, é capaz de fazer com que Deus nos abandone, que Deus abandone você. O amor dele é maior do que tudo isso. E quem é mais pecador é quem mais pode experimentar na sua vida perdão, gozo e esperança, porque é a pessoa mais necessitada. Se esta palavra é uma palavra que nós rezamos com gosto, né? Imagine quem de verdade se sente perdido em meio aos seus erros, dizendo: Senhor, em Ti se encontra o perdão. Senhor, espero em Ti, espero no Senhor, minha alma espera na Sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor, aguarda que o Seu perdão se manifeste para mim, mais do que o vigia espera pela aurora. Deus, Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Isso você pode ter certeza dentro do seu coração. Ele não nos castiga conforme as nossas culpas. Não faz isso. Tudo o que Ele faz é em nosso benefício e em nosso favor. Eu sei que há pessoas que têm muita dificuldade de acreditar em Deus, porque imagina na sua vida um Deus que seja cruel. Realmente, nesse Deus você não precisa acreditar. Nosso Deus não é cruel. Nosso Deus é um Deus que promove a vida em abundância. Nosso Deus é aquele que se alegra com a nossa felicidade e que sofre com a nossa tristeza. Deus sofre quando vê seus filhos entristecidos. Eu sei que há pessoas que dizem assim: olha, Deus não sofre porque Deus é perfeito. Exatamente porque Deus é perfeito, Ele sofre. Ele não sofre por causa dele, mas sofre por causa daqueles que não são perfeitos. O sofrimento de Deus não é um sofrimento que Ele é a causa. Deus sofre por causa de outros, por causa de quem Ele ama. Se você é pai, se você é mãe, você entende isso com muita facilidade. Quantos sofrimentos você experimentou na sua vida, não é verdade? Mas nenhum deles se compara quando você sofre por um filho seu. É exatamente isso que Deus sente. Nenhum sofrimento Ele tem por causa dele mesmo, mas por causa dos filhos que Ele tem. Olha quanto o nosso Deus padece. E tanto que a Sagrada Escritura muitas vezes nos faz perceber um lamento da parte de Deus. Como um pai que diz entre lágrimas as coisas que precisa dizer. Mas é vendo justamente esse sofrimento do Senhor em nosso favor que nós ganhamos confiança de nos aproximar dEle. Nós acabamos de ler, estamos rezando com um salmo. Quantos salmos louvam a bondade do Senhor? Quantos salmos brotaram da boca de Davi, da harpa de Davi? Porque Davi havia experimentado, havia descoberto que Deus é um pai de amor, que Deus é um pai carinhoso, que Ele cuida dos seus filhos. E que de verdade, se nós queremos entender quem é mesmo um pai, nós temos que olhar para Deus. Ele é o pai por excelência. Ele é o pai que cuida de nós e que nos dá força em nossas lutas. Você quer ter forças? Recorra a Deus. De onde que Davi buscou inspiração? De onde que Davi fez transbordar o seu coração? Muitas vezes em orações, louvores, reconhecimentos, gratidões a Deus. Nasceu da sua experiência. Porque era um menino, Davi. Mas foi um menino de Deus. Aprendeu no seio da sua família a confiar no Senhor. Se você olha para os salmos de Davi, até hoje eles fazem parte da nossa oração depois de milênios. Como que orações de milênios atrás podem responder às aflições do nosso coração ainda nos dias de hoje? Porque essas orações nasceram da intimidade,
de um jovem e depois de um homem com o seu Senhor. E o Espírito Santo agia ali no coração de Davi. Muitos destes salmos são desabafos, são lágrimas, às vezes são louvores. Mas uma coisa interessante acontece com uma pessoa que desabafa em oração, que chora na oração. Ela chega ali enfraquecida, derrubada, oprimida. Mas depois que aos pés do Senhor ela chora, ela se lamenta, ela reza, ela sai dali uma pessoa diferente. Ela sai dali uma pessoa renovada, ela sai dali uma pessoa fortalecida e iluminada para fazer o bem. Não se trata apenas de nós nos confortarmos a nós mesmos com palavras, não. Na oração nós buscamos a força para fazer o que é certo. Na oração nós buscamos a luz para tomar a decisão correta. E quando nós somos homens e mulheres de oração, nós não precisamos que as pessoas fiquem pensando no nosso lugar, nem dando respostas no nosso lugar. Porque se cumpre na nossa vida aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Mas é preciso rezar. E foi ali em oração que Davi uma vez encontrou a resposta para um problema que ele estava enfrentando. Não só ele, mas todo o povo. Um dia o seu povo teve que enfrentar uma guerra. E resolveram eliminar esta guerra, trazendo uma solução mais prática. Os dois reis estavam à frente de seus exércitos. E um deles, o exército inimigo inclusive, disse para o rei de Israel: olha, é um desperdício que os nossos homens se matem. Vamos resolver a guerra de uma outra maneira. Você escolhe um dos seus homens, o melhor que você tem, e nós escolhemos um dos nossos e pomos os dois para lutar. Aquele que vencer, venceu a guerra. E o exército do seu povo, daquele que perdeu, se entrega ao outro exército, e assim não há derramamento de sangue. E Saul ficou calado porque ele já sabia qual era o tipo de exército que ele estava enfrentando. E logo o outro rei fez levantar um filisteu imenso, um gigante chamado Golias, que quando o exército de Israel o viu, começou a estremecer. E não havia pessoa que quisesse enfrentar aquele homem, porque a morte era certa. Só que Golias cometeu um grande erro. Golias começou a ofender o amigo de Davi, que era Deus. Quando Davi escutou aquelas ofensas, o seu coração se retorcia dentro dele. Se ele não foi por causa do seu povo, se ele não foi por causa de si mesmo, quando ele ouviu as coisas que estavam sendo ditas contra o Senhor, Davi se manifestou, se levantou e avançou contra aquele homem que estava lá à frente daquele outro exército. Combateu e disse a ele: olha, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não só o combateu, como o venceu. E ali daquela luta, Davi herdou uma coisa, que depois sempre trazia consigo. Davi herdou a espada que ele conquistou de Golias. E com aquela espada ele estava sempre à frente dos exércitos de Israel. Se tornou um guerreiro, se tornou um combatente. Em tempos de guerra não tinha outro, era Davi que ia à frente. O que ele trazia na mão? A arma que ele conquistou quando venceu o seu pior inimigo. Só que nem sempre os exércitos de Israel estavam em guerra. Eles também entravam em períodos de paz. E quando eles estavam em período de paz, Davi trocava a espada pela harpa e cantava diante de Deus as suas canções e os seus louvores ao Senhor. E diz que aquela oração era tão poderosa que chegava a entrar no coração de Saul e acalmar o espírito inflamado
que Saul tinha. Diz inclusive a palavra de Deus que havia um espírito que oprimia Saul, um espírito maligno que o rondava. Mas quando Davi rezava, Saul experimentava a paz. Aonde há um homem que reza, uma mulher que reza, a paz habita. Amém. E não há espírito maligno que possa manter a sua opressão, aonde a oração está sempre presente. Então, em tempos de guerra, Davi estava pronto para a luta. Em tempos de paz, os seus joelhos estavam dobrados e o seu coração estava no céu cantando os louvores do Senhor. Mas se a corneta tocasse, ele deixava a harpa e ia à guerra. Com isso nós aprendemos muito por meio da experiência deste homem de oração. É preciso em tempos de luta lutar, mas é preciso em tempos de paz cantar os louvores do Senhor. Por isso que a oração muitas vezes se manifesta como um combate e outras vezes a oração se manifesta como uma brisa suave, como um momento de acalento. Saul, ao ver o que acontecia por meio da oração de Davi, ele teve inveja. Teve inveja da intimidade que Davi tinha com Deus. E se pôs a perseguir Davi e queria pôr um fim na vida dele. Muitas vezes você vai enfrentar dificuldades na sua vida por ser um homem de oração e por ser uma mulher de oração. Não espere que todas as pessoas te compreendam, porque isso não vai acontecer. Não se pode agradar a todo mundo. Quando você agrada a uns, você desagrada a outros. Mas o importante é na sua vida você fazer não o que agrada aos homens, mas o que agrada a Deus. E isso você só descobre rezando. Vai ter momentos que as decisões que você tomará na sua vida desencadearão perseguições sobre você. Foi o que aconteceu com Davi. Esse que canta os salmos que hoje nós rezamos. Mas no momento em que Davi estava sendo perseguido, essa palavra eu vou citar para depois você procurar e rezar com ela. Está em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 2 e 4. No momento em que Davi estava sendo perseguido, ele foi ao templo e fez um pedido ao sacerdote. Ele disse: dá-me os pães abençoados, que só o sacerdote poderia comer. No momento em que se estourou sobre ele a maior perseguição e o maior conflito, aonde Davi foi buscar o seu apoio? Foi buscar o seu apoio junto da sua fé. Foi buscar o seu apoio na igreja. Foi pedir os pães abençoados, que era só um sinal da Eucaristia que nós temos hoje. Quando você se sentir perseguido, afrontado, diminuído, quando você perceber as suas forças escapando, meu irmão, vá à sua igreja, vá comer dos pães abençoados, transformado no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos aprender com este homem de Deus a abraçar a cada dia o que Deus nos dá. Às vezes é a luta, às vezes é a perseguição, às vezes é o tempo de paz, de bonança. Eu e você temos que nos aprender a temperar assim, às vezes da harpa à espada, da guerra à paz, da água ao fogo, do fogo à água. Quem disse para nós que a nossa vida ia ser assim, tranquila, uniforme, sempre pacífica? Não, ninguém nos deu essa garantia. A nossa garantia é outra. O Senhor está conosco. Estamos lutando, esforçando-nos e vemos, e muitas vezes aqueles que nos olham não nos compreendem e até nos atacam. Então é o momento da gente ir ao templo, de ir aos pés do Senhor, não para reclamarmos dos outros, não para dizer, olha como não me compreendem e como me atacam, mas para receber o fortalecimento que nós necessitamos para prosseguir na missão que a nós foi confiada.